Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Fundo de Participação dos Municípios. Prefeituras receberam 2,4 bilhões de reais na última segunda-feira. Entrou nas contas das prefeituras na última segunda-feira, 30 de agosto, a terceira parcela do decêndio do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do mês de agosto. O valor do repasse é de mais de 2,4 bilhões de reais, que é parte da arrecadação da União com o imposto de renda e o imposto sobre produtos industrializados dos 10 dias anteriores. 26 municípios se encontram bloqueados e não poderão ter acesso à parcela do fundo. O bloqueio acontece se, porventura, o município ou ente federado possuir alguma dívida com a União. Neste caso, é permitido pela Constituição Federal reter este recurso. No site do Portal de Convênios você confere a lista completa dos municípios bloqueados. Acesse portalconvênios.com. IBGE divulga a estimativa da população dos municípios para 2021. O IBGE divulgou na última sexta-feira, 27 de agosto, as estimativas das populações residentes nos 5.570 municípios brasileiros. Em 1º de julho de 2021, a população do Brasil chegou a 213,3 milhões de habitantes. O município de São Paulo continua sendo o mais populoso, com 12,4 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro, com 6,8 milhões, Brasília, com 3,1 milhões e Salvador, com 2,9 milhões de habitantes. Os 17 municípios do país com população superior a 1 milhão de habitantes concentram 21,9% da população brasileira, ou 46,7 milhões de pessoas. Na última década, as estimativas da população dos municípios mostraram um aumento gradativo na quantidade de grandes cidades do país. No censo de 2010, somente 38 municípios tinham população superior a 500 mil habitantes, e apenas 15 deles tinham mais de 1 milhão de moradores. Já em 2021, eram 49 os municípios brasileiros com mais de 500 mil habitantes e 17 com mais de 1 milhão. As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do Fundo de Participação dos Estados e Municípios, e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. As populações dos municípios foram estimadas por procedimento matemático e são o resultado da distribuição das populações dos estados projetadas por métodos demográficos entre seus diversos municípios. No site do Portal de Convênios você acessa a tabela com a população estimada para cada município. Acesse e confira. Receita Federal prorrogou o prazo para regularização de MEI. A Receita Federal prorrogou para o dia 30 de setembro o período para regularização de microempreendedores individuais, os chamados MEI, com tributos e obrigações em atraso referentes a 2016 e a anos anteriores. Atualmente, cerca de 1,8 milhão de pessoas estão com situação pendente no sistema da Receita e, caso não quitem os tributos e as obrigações em atraso de 2016 para trás, os MEIs serão incluídos na dívida ativa da União. Por causa das dificuldades relativas à pandemia, a cobrança não abrangerá os MEI com dívidas recentes. Somente os débitos de 5 anos para trás serão inscritos em dívida ativa. Os débitos sob cobrança podem ser consultados no programa gerador do DAS para o MEI, e o documento de arrecadação pode ser gerado tanto pelo site quanto por meio do aplicativo MEI, disponível para celulares Android ou iOS. Segundo a Receita Federal, existem 4,3 milhões de microempreendedores inadimplentes que juntos devem 5,5 bilhões de reais ao governo.
Isso equivale a quase 1/3 dos 12,4 milhões de MEI registrados no país. Quem passar para a dívida ativa pode ter prejuízos, como ser excluído do regime de tributação do Simples Nacional com alíquotas mais baixas de imposto e pode enfrentar dificuldades para conseguir financiamentos e empréstimos. A inclusão no cadastro de dívida ativa também aumenta o valor do débito. Ministério do Desenvolvimento Regional apresenta programa Pró-Cidades a estados e municípios do Norte e Centro-Oeste. O governo federal promoveu uma capacitação para apresentar o programa Pró-Cidades para representantes dos estados e municípios das regiões Norte e Centro-Oeste. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, o programa disponibiliza R$ 1 bilhão por ano para financiar projetos de reabilitação de áreas urbanas e de modernização tecnológica de serviços públicos. Cristiana Escorza Guimarães, coordenadora geral de análise de projetos de estruturação regional e urbana do MDR, destaca que o encontro teve como objetivo estimular que municípios e estados dessas duas regiões acessem os recursos do Pró-Cidades. Esse primeiro seminário foi direcionado à região Norte e Centro-Oeste, em função do poucas propostas dessas regiões terem sido solicitadas até o momento. O programa é novo, o programa se iniciou em 2019, então ele tem muito pouco tempo de vida. O cadastro dos projetos para o programa deve ser feito por meio do sistema disponível no portal do Ministério do Desenvolvimento Regional. Mais informações poderão ser obtidas pelo e-mail procidades@mdr.gov.br. Fundo de Participação dos Municípios terá mudanças devido às novas estimativas populacionais dos municípios. Com base nas estimativas populacionais de 2021, anunciadas na sexta-feira, 27 de agosto, pelo IBGE, a Confederação Nacional de Municípios divulgou a futura mudança nos coeficientes do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, para o exercício de 2022, relativos à distribuição do FPM interior. Os gestores municipais podem encaminhar ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, até o dia 15 de setembro de 2021, suas contestações referentes às estimativas populacionais dos municípios, formalmente documentadas e devidamente direcionadas ao órgão. As estimativas populacionais municipais são um dos parâmetros utilizados pelo Tribunal de Contas da União para o cálculo do FPM e são referência para vários indicadores sociais, econômicos e demográficos. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!